Fala, aluno. Olha só, mais uma questão de Ciências Humanas 2019, do Enem 2019. É aquele negócio, aluno, é uma questão interpretativa. O problema do aluno é que ele vai para a prova preocupado em aplicar aquela teoria, aplicar as teorias que ele viu no cursinho ao longo do ano. Mas ele não fica preocupado em interpretar a prova e as questões. Porque essa questão aqui, bastava o aluno olhar para a imagem, interpretar a imagem, interpretar o comando, eliminar as alternativas falsas e acertar a questão. Só que ele vai preocupado em aplicar a teoria. Entendeu? É lógico, se ele viu a teoria dessa questão aqui, que essa questão tem uma teoria por trás dela. Mesmo assim, ele vai ter que interpretar bem interpretado. Mas se ele viu a teoria, ele vai responder mais rápido. Mas o aluno que não viu a teoria, interpretando bem interpretado e eliminando as falsas, vai acertar também. Tá entendendo? Olha só, vamos fazer ela aqui, ó. Começando lendo o comando aqui, ó. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do... Então, é só interpretar a imagem. Você tem que olhar para a imagem e interpretar ela, cada ponto dela. Então você tem um comando perguntando se seria possível manter essa divisão política. Que divisão política? Essa divisão aqui entre os países dessa forma. Poderia manter isso aqui se tivesse ocorrido o quê? Mas não é simplesmente se tivesse mantido o quê? É pela estabilidade. Por isso, é importante você interpretar o comando e o texto. O comando, olha só, você tinha que fixar nessa palavra estabilidade. Se fosse mantida a estabilidade de alguma coisa aqui. Então, você interpreta a imagem, foca nela, você tem que pegar cada ponto dessa imagem e interpretar ele. O aluno tem aluno que ele fica tão preocupado em colocar aquela teoria que ele aprendeu que ele nem olha para a imagem direito. O que está acontecendo com essa imagem aqui? Os países, o continente, tá todos os continentes unidos. Não teve aquela separação da América com a África, entendeu? Não teve aquela separação da América com a Europa, não teve. É isso que está demonstrando, mas não precisa, era só você bater o olho aqui e ver, tá tudo unido, os continentes, você tinha que observar isso. Você tem que ver o Brasil aqui, ó, que ele tá unido com o resto. Você tinha que observar isso, ponto. Ponto, acabou. Você observou isso, interpretou isso, esquece teoria. O aluno que viu teoria, ele teria que fazer essa interpretação, só que ele iria responder a alternativa mais rápido um pouco, mas esquece teoria. Olha aqui, fica preocupado em interpretar isso. Eu olhei para a imagem e vi isso. Agora eu venho aqui, ó. Letra A, pela estabilidade do ciclo hidrológico, tem nada a ver. Tem alguma coisa demonstrando aqui se tivesse mantido a estabilidade do ciclo hidrológico, ciclo da água? Não. Estabilidade do processo erosivo? Não. O processo erosivo ele continua ocorrendo nas rochas, no solo, produzindo solo e tal. Então o processo erosivo acontece independente de estar todos os continentes unidos. Também não. Estrutura geológica. A estrutura do interior da Terra, do interior da crosta, do interior da Terra como um todo, assim, do núcleo da Terra. Lógico que a letra C, estrutura geológica, se tivesse mantido a estabilidade da estrutura geológica. A estrutura geológica não foi mantida, a sua estabilidade, é que aconteceu? Separação desses continentes. Beleza, mas vamos supor que você não atinou para essa estrutura geológica, mas você sabe esse pensamento que eu fiz. Índice pluviométrico, pô, o que tem a ver a manter a estabilidade das chuvas? Do índice de chuva, também nada a ver, corta de. Pressão atmosférica. Na imagem dá para você ver alguma coisa relacionada à pressão atmosférica? Não. Então você marca C e beleza. Eu concordo se você soubesse ter a teoria,
você iria fazer essa questão mais rápido, mais fácil. Concordo. Mas o aluno tem que preocupar em observar, em interpretar a questão. Porque mesmo não sabendo a teoria, você consegue fazer uma questão dessa. Vai falar que não consegue. Pô, não tinha como você marcar essas outras alternativas. Se você marcasse pressão atmosférica, você estaria inventando uma coisa. Às vezes isso acontece. O aluno estuda muito pressão atmosférica, estuda em física as fórmulas de pressão, estuda em geografia mesmo, a pressão atmosférica atuando em qual lugar. Aí em vez do aluno pegar e interpretar a questão, ponto por ponto, interpretar a imagem, falta muita interpretação de imagem nos alunos. Interpretar a imagem ponto por ponto da imagem, observar a imagem mesmo, focar. O problema do aluno, ele vê a imagem, mas ele não observa ela, entendeu? Esse é um dos problemas. Ele vê a imagem, mas ele não observa ponto por ponto. Entendeu? Se ele observasse, ele ia marcar a alternativa certa, pô. Só que aí ele fica preocupado com pressão atmosférica, ele estuda a teoria de pressão atmosférica. Aí ele fica inventando chifre na cabeça de cavalo, por exemplo. Ele quer responder usando a teoria, mas não. Fica preocupado em interpretar. A partir do momento que você fizer uma boa interpretação, se você sabe um pouco de bagagem teórica, aí você vai deslanchar, meu amigo. Porque essa questão que era impossível errar fazendo a interpretação correta. Beleza? Questão 2019, a prova de 2019 eu vou resolvê-la toda aí por interpretação. Valeu, tamo junto, aquele abraço, aluno.